Lealdade é fácil quando tudo está bem, mas quando o perigo ou qualquer situação difícil se apresenta, somente os verdadeiros continuam ao seu lado. Nessa obra que lhe vou apresentar, a lealdade não é só um lema, é o preço da honra. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje o tema do vídeo é lealdade, e nossa base cultural é o livro Os Três Mosqueteiros, obra originalmente publicada em 1844, escrita por Alexandre Dumas, e posteriormente teve várias adaptações para o cinema e o teatro. É uma história que se passa na França no século XVII, durante o reinado de Luís XIII. E do que se trata essa aventura? Esta é uma obra fabulosa. Posso dizer que é meu livro favorito. A versão que eu tenho aqui, do Imortais da Literatura Universal, tem 544 páginas. É uma delícia, uma leitura muito boa. Eu adorei ler esse livro. Li pouquíssimas coisas nesse nível literário. Muito bom. Eu fico impressionado com a construção dos personagens, principalmente de D'Artagnan, que é o personagem principal. Um jovem garoto que sonha em se tornar um mosqueteiro. Eu acho importante dizer que, apesar de existirem várias adaptações cinematográficas para Os Três Mosqueteiros, o livro é incomparável. Ele é enormemente superior na riqueza cultural, principalmente. E não que não vale a pena ver, por exemplo, o teatro. Foi nas adaptações para o teatro que saiu aquela frase famosa que eles dizem um por todos e todos por um. Também é muito bonito, mas o livro é a melhor obra dos Três Mosqueteiros e principalmente o livro igual ao meu, que é a obra completa. Super indico essa leitura. E o que motiva o começo dessa aventura? Bom, D'Artagnan, um jovem gascão, parte de casa porque seu pai deseja que ele siga o mesmo caminho que sua família, um caminho de honra e coragem. Seu pai foi ele próprio homem de armas, e diz a D'Artagnan que seu nome foi sempre respeitado, e que deseja que seu filho seja também digno dessa honra. Para sua jornada, seu pai lhe entrega um cavalo, uma espada e uma carta de recomendação a um velho amigo, o Senhor de Treville, comandante de uma das companhias de mosqueteiros do rei. O pai de D'Artagnan diz a ele que se ele seguir esse caminho, ele prosperará como todos os D'Artagnan antes dele. Ou seja, não se trata de uma aventura de um adolescente, e sim de um rito de passagem familiar. Detalhe: D'Artagnan já tinha o desejo pessoal de se tornar um mosqueteiro. Não era só vontade do pai. O jovem D'Artagnan admira profundamente os mosqueteiros, sonha com carreira militar e quer conquistar glória, honra e reconhecimento. Ele é impulsivo, orgulhoso e competitivo, características perfeitas para quem vê nos mosqueteiros o ápice da vida heróica. Ele também está saindo de uma cidade-província, a Gasconha, para ir para a capital para ver o mundo real. D'Artagnan vem de uma família simples de uma área rural. Paris representa para ele a chance de subir socialmente, de servir ao rei e de provar que é alguém. Logo no começo da sua aventura, já em Paris, ele acidentalmente conhece os três mosqueteiros que dão nome à obra: Athos, Porthos e Aramis. E a forma com que ele conhece eles é desastrosa. Andando com pressa, ele tromba com Athos, que estava machucado no ombro. Athos ficou irritado com isso e marcou um duelo com ele ao meio-dia. E um pouco depois de trombar com Athos, ele arranja confusão com Porthos, que estava exibindo sua luxuosa capa, e ao passar próximo de Porthos, D'Artagnan nota que a capa dele que ele está se exibindo, porque Porthos tem tudo isso de ser bem vaidoso, ele está exibindo a capa dele toda de luxo, com umas costuras de ouro. O D'Artagnan nota que a capa está rasgada e tem uns remendos, e o Porthos percebe que o D'Artagnan viu isso e quer tirar satisfação com ele, fica super irritado com ele e marca um duelo com ele à 13h. Pouco depois de arranjar confusão com Porthos, ele arranja confusão com Aramis. Aramis está passando
e deixa cair um lenço de uma donzela que estava na roupa dele. Ele não percebe, mas aí D'Artagnan, querendo ajudar, vai, recolhe o lenço e fala pro Aramis: aqui está, você deixou cair um lenço. E o Aramis, que está seguindo carreira religiosa, não queria que ninguém visse que ele está carregando um pertence de uma donzela, de uma mulher. Aí ele fica irritado com isso e marca um duelo com D'Artagnan às 2 da tarde. Ou seja, no mesmo dia, D'Artagnan arranjou confusão com Athos, Porthos e Aramis. E os horários dos duelos precisamente organizados dessa forma: ao meio-dia, à 1 e às 2 da tarde. E no mesmo lugar, próximo a um convento. E quando eles chegam lá, eles acham engraçado porque, primeiro, os 3 se conhecem. Os 3 são mosqueteiros da companhia comandados pelo Senhor de Treville. E aí eles chegam, D'Artagnan chega, só que antes de começar o duelo, aparecem guardas do cardeal, o cardeal Richelieu. Um homem tão influente quanto o rei, político e militarmente. A lei na França, naquele momento, proibia duelos não oficiais. Então os guardas passavam por ali e notaram que ia haver um duelo não oficial entre D'Artagnan e os 3 mosqueteiros e foram rendê-los. Então, mesmo sendo um inimigo do trio naquele momento, D'Artagnan diz: estou aqui para lutar, então lutarei, contra quem quer que seja. Ele imediatamente se vira contra os guardas do cardeal e fica ao lado dos 3 mosqueteiros. Já ganha a graça dos 3. Nesse momento, eles são 4 contra 6 guardas, mas eles lutam e vencem. Athos, impressionado, chama D'Artagnan de valente rapaz. Porthos fica impressionado com a destreza de D'Artagnan. E Aramis fica admirado pela forma refinada com que D'Artagnan lida com a espada. Então, os 3 cancelam seu duelo com D'Artagnan e o convidam para beber, e aí começa uma longa amizade. Agora eu preciso falar um pouco do contexto histórico daquela época, onde a França, que por sua vez católica, tinha um problema com os huguenotes, que eram cristãos, porém protestantes. Seguiam a ideologia de João Calvino. Os huguenotes acreditam que Deus escolhe predestinadamente quem será salvo, independentemente de méritos humanos. Outra crença que os difere e muito dos católicos é a suficiência da Bíblia. Eles acreditam nas Escrituras e diretamente em Cristo, sem nenhum intercessor. E, resumidamente, no século XVII, a França vivia um conflito interno entre os católicos, que era a maioria. O catolicismo era a religião oficial do país e tinha total apoio do rei e do cardeal. E do outro lado, os huguenotes, que eram protestantes e eram muito influentes economicamente e militarmente. Eram fortemente armados em algumas regiões como La Rochelle. Além disso, os huguenotes tinham apoio externo dos ingleses, o que também preocupava o governo francês naquele momento. A rivalidade vinha de guerras religiosas do século anterior que não foram resolvidas. E além disso, os huguenotes queriam autonomia política e militar, enquanto o governo católico queria centralizar o poder. E na história dos 3 mosqueteiros, D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis estão do lado do governo católico, pois serviam diretamente ao rei e à estrutura oficial do Estado. E como esse conflito influencia a história? O grande conflito do livro gira em torno do cerco de La Rochelle, uma cidade huguenote que resistia aos poderes do rei. O cardeal Richelieu queria esmagá-la e submetê-la para fortalecer o Estado e eliminar a autonomia protestante. Isso influencia a trama basicamente de 3 maneiras. 1. Define o pano de fundo histórico. A guerra legitima várias viagens, missões e confrontos que os protagonistas enfrentam. 2. Explica por que Richelieu quer impedir o romance entre a rainha com Buckingham. O Duque de Buckingham é líder político e militar inglês que apoia os huguenotes. Se a rainha se envolver com ele, isso pode ameaçar toda a política do reino. 3. Justifica a presença de Milady infiltrada no cerco. Milady trabalha como uma figura semelhante a um espião,
que trabalha para o cardeal Richelieu tentando minar os aliados de Buckingham e dos huguenotes. Em resumo, esse conflito religioso funciona como motor político para a história, colocando cada personagem em um tabuleiro maior do que suas intrigas pessoais. Mas não dá para prosseguir com o vídeo sem falar um pouco de Milady de Winter, uma representação tanto direta quanto simbólica do mal. Milady de Winter não é apenas uma vilã, ela é a encarnação do mal político e moral da história. Alexandre Dumas, o escritor, descreve Milady como uma mulher de beleza irresistível, mas com coração completamente corrompido. No passado, ela foi marcada com o símbolo dos criminosos franceses, que é uma flor de lis aqui no ombro. Ela recebe essa marca. E desde então, vive de manipulação, mentira e sedução. A serviço do cardeal, Milady atua como uma forma de arma secreta. Ela consegue, inclusive, fazer com que um personagem da história chamado John Felton assassine o Duque de Buckingham, fazendo ele acreditar que estaria agindo em nome de Deus. Milady é importante nessa história porque ela representa a força destrutiva operando nas sombras. Se os mosqueteiros representam lealdade, coragem e honra, Milady representa o oposto. E é esse o contraste que dá tensão à história inteira. Ela é o mal em forma elegante, inteligente e mortal. E em trechos do livro, Milady é comparada com figuras demoníacas como Beelzebub e Satanás. Essa é a percepção que os personagens têm dela. Chamam ela de criatura infernal, diabo em forma de mulher, mas não atribuindo ela a algo místico, sobrenatural. A linguagem do diabo que eles usam é uma forma deles dizerem que o que ela faz ultrapassa a maldade normal. Sua manipulação psicológica, sua crueldade, sua falta de remorso e seu talento natural para destruir vidas com charme e inteligência. Agora, como essa obra dos Três Mosqueteiros liga tão bem a lealdade à honra? No universo dos Três Mosqueteiros, lealdade e honra são duas faces da mesma moeda. Para D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis, ser leal não é apenas obedecer, é um compromisso moral, algo que define quem eles são. A honra é um valor interno, a identidade do cavaleiro. E a lealdade é a expressão exterior, o que ele faz no mundo. D'Artagnan e os Três Mosqueteiros acreditam que a honra só existe quando é colocada à prova pela lealdade. Lealdade aos amigos, ao rei, à palavra dada e até ao próprio código de conduta. E é por isso que quando um está em perigo, os outros arriscam tudo sem hesitar. A lealdade deles não é um juramento vazio, é a ação concreta que preserva a honra. E é justamente isso que contrasta com personagens como Milady de Winter, que é manipuladora e traidora. No fim, a grande mensagem do livro é que não existe honra verdadeira sem lealdade. E é isso que une os quatro homens em um só ideal. E agora, saindo um pouco do quadro do livro, Michel de Montaigne, um filósofo e escritor francês, traz um conceito muito interessante sobre lealdade. Para ele, o conceito de lealdade é realizado pela consciência e não pela busca pela glória externa. Detalhe, lembre-se que D'Artagnan parte da casa dele, de uma província rural, para ir para a capital para buscar glória, para buscar reconhecimento. Mas é impressionante nesse livro o desenvolvimento de D'Artagnan, de um jovem rapaz pouco maduro, para se tornar um excelente mosqueteiro, muito mais amadurecido. É impressionante como esse livro faz isso muito bem. Então ele saiu buscando glória, uma coisa externa, mas ele termina completamente outra pessoa. Montaigne critica a ideia de agir pela honra de um cargo, por exemplo, ou pela esperança de recompensas, defendendo que a virtude de uma ação corajosa reside em si mesma e no enfrentamento do risco por dever, mesmo sem testemunhas. Para ele deve-se ter a consciência como guia. Ele diz que a bússola moral é a consciência.
e não a vaidade ou o desejo de ser elogiado. Agora, para finalizar, eu gostaria de expor a visão de Confúcio sobre a lealdade, que é para ele o pilar da ordem moral. Ele chama de Zhong. Para ele, Zhong significa ser íntegro com os próprios princípios, não trair quem confia em você e colocar o bem moral acima do interesse pessoal. Confúcio diz que a sociedade só funciona quando existe lealdade entre amigos, entre governante e governado e dentro da família. O homem superior é leal, constante e digno de confiança. Confúcio em Analectos. Para ele, a lealdade é a virtude que sustenta a ordem moral. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Gostaria de pedir que você deixasse o like e seguisse o meu canal. Ainda tem muito para ver sobre livros, filmes e séries, tudo que possa servir como base para te transformar em um homem de bem. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado.